Bom, gente, sobrevivemos a 2020. Uhul, né? Então já somos vitoriosos por isso. E aí, apesar do jogar para frente aí desse atraso, vamos ter os vestibulares e começa aí com Unipamp já essa semana. Então vamos fazer aqui uma revisão para a Unipamp. Galera, eu sou um cara que fez Unicamp, né? Eu fiz Unicamp e tal. E apesar de todo o xodó, né, que nós professores da Coopera temos com a Unicamp, eu sempre gosto de falar o seguinte, né? Eu sou bem direto nesse ponto. Eu particularmente não gosto do vestibular da Unicamp, né? A primeira fase da Unicamp eu não gosto muito. Da segunda fase eu gosto até menos do que a primeira fase. Por quê? Porque a Unicamp ela tem algumas particularidades. O que é importante a gente frisar aqui para iniciar essa revisão. Primeira coisa, como é um ano atípico, é um vestibular atípico, a gente corre o risco, vamos dizer assim, de cometer algumas análises equivocadas nessa prévia do vestibular. Por quê? Porque a gente analisa os vestibulares passados. E aí os vestibulares passados não necessariamente vão ter vão ser o vestibular atual não vai ser exatamente como foram os vestibulares passados. Então, os nossos dados são os vestibulares passados. E aí a gente analisa isso para prever o que vai ser essa primeira fase desse ano atípico. Então, a gente tem que sempre ter claro nessa análise essa possibilidade, vamos dizer assim, de alguma mudança sem aviso prévio. Ok? No que eu quero dizer? Porque a Unicamp ela oferece para a gente quais são as características que a prova vai ter no seu ponto estrutural, mas não no seu ponto de como que vai ser o conteúdo cobrado exatamente, como que vão ser formuladas essas questões exatamente. Beleza? Então a gente tem que ter sempre claro para a gente que essa análise é uma análise dos vestibulares passados. E como que eu trabalho essa análise? Então vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês, vamos começar aqui. Então, seguinte, gente, olha só aqui. Como que eu faço isso aqui, gente? Eu já há alguns anos eu trabalho numa escola, num colégio de ensino médio, e nesse colégio de ensino médio eu sempre faço um trabalho ao longo do terceiro ano, onde a gente faz análise de vestibulares. Então a gente observa os vestibulares para analisar tendências, para analisar como que a prova funciona. Tá? Então, a partir dessa análise, a gente prepara, eu preparo com eles, vamos dizer assim, essa aula de revisão para os vestibulares. Então, aqui o que a gente vai trabalhar são dados que foram coletados por alunos, questões selecionadas por esses alunos, e aí a aula eu preparo a partir disso. Por que eu acho legal fazer dessa forma? Porque quando eu, um professor de geografia, que já dou aula há algum tempo de geografia e de cursos preparatórios, a minha visão do que é a questão relevante para ser trabalhada pode ser diferente da visão do vestibulando. Por quê? Porque quando eu, professor, vou procurar uma questão para analisar, eu vou buscar alguns elementos para fazer essa análise. Porém, quando um aluno escolhe uma questão para analisar, o que ele está pensando é uma outra coisa. Tipo, algum conceito que gera alguma dúvida, alguma análise que gera alguma dúvida. Então, aqui a gente faz um caminho oposto, vamos dizer assim. A preparação, né, dessa aula, né, a prévia dessa aula veio de alunos. Então, eu acho isso muito legal, porque agora eu vou passar para vocês informações, talvez, que seriam dúvidas de vocês também. Porque aqui, essa revisão de última hora, vamos dizer assim, é o jogo rápido, cara. É o tipo, temos que resolver isso agora, né? Então, a prova já está aí. Então, a gente vai rever para essa prova que vai chegar aí. Então, para começar, a primeira coisa que eu fiz é o seguinte, eu peguei vestibulares dos últimos anos, e aí a turma vai observar essas questões, e a primeira coisa que eles vão fazer é analisar questão por questão da prova de geografia e selecionar essa questão como fácil,
médio e difícil, seguindo os critérios próprios. Então, imagina você, eu entregar uma prova para você e perguntar para você, essa questão aqui é fácil, médio, difícil? E você responde. Note que não é um professor fazendo essa análise, porque quando eu faço essa análise, eu vou seguir alguns critérios. Quando um aluno faz essa análise, o critério é diferente. Olha que legal o resultado da Unicamp, né? Vamos primeiro observar o geral. O que a gente percebe no geral da prova da primeira fase da Unicamp? São 4 alternativas diferentes dos outros vestibulares, que são 5 alternativas, tá, Sumaré? Até aí eu sei. Mas uma coisa que é interessante perceber é que em muitas questões, em várias questões, não são todas, mas em várias, aparece nas alternativas uma relação 2 a 2. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, é comum em questões da Unicamp o enunciado cobrar 2 coisas, perguntar 2 pontos no enunciado. E aí as alternativas, para cada um desses pontos, vai ter o errado e o certo e o errado, errado, certo. Porque dessa forma, a prova da Unicamp, ela consegue, vamos dizer assim, minimizar o fator chute, ok? Isso não são todas as questões, mas boa parte delas. Uma outra característica importante do vestibular da Unicamp, de todas as provas que vocês vão fazer, a prova da primeira fase da Unicamp é a mais focada em geografia física, aziz na veia, beleza? Ela é muito focada em geografia física. Boa parte da prova, a maior parte da prova vai ser em geografia física. E é uma prova estritamente conceitual. Então, ela é focada em conceitos. Aí vem um ponto muito importante, que já é a primeira grande dica para a prova da Unicamp. Tenha em mente que a prova da Unicamp é conceitual. Por que é importante você ter isso em mente? Porque mesmo que a prova da Unicamp coloque lá um local XYZ, então vai falar lá de uma cidade que você nunca ouviu falar, de um lugar que você nunca ouviu falar, essa prova ela é conceitual. Então, esquece o elemento factual e pensa no elemento conceitual. Por que isso é importante? Porque se você pensar na questão factual, você vai falar, nossa, mas eu nunca estudei sobre Novorossiysk, eu não sei nem onde fica isso. Esquece isso. Pensa no conceito que está por trás disso aí. Beleza? E aí isso vai facilitar você. A gente vai ver algumas questões que entram nesse ponto aqui, beleza? E a segunda coisa, terceira característica da prova do Unicamp é que ela é bem distribuída, né? Então, assim, ela não é muito focada em uma coisa só, ela não bate numa mesma técnica, então ela distribui entre vários conceitos diferentes, então você vai ter questões abrangentes, questões, inclusive, que juntam 2, 3, 4 assuntos numa mesma questão. Então, quando a molecada viu lá, se a a questão é fácil, média, difícil, olha que legal que deu aqui, ó. Olha como está distribuído entre questões fáceis, médias e difíceis. O verde aí são as fáceis, os amarelos são as médias e os vermelho aí, o marrom, as difíceis. O que é interessante aqui, gente? Se eu pergunto para você se uma questão é fácil, média e difícil, a sua resposta, ela não vai ser sobre profundidade de conteúdo em geral. Isso um professor faria, né? Então, eu ali, um professor, fazer uma análise, né, do que é uma questão fácil, média e difícil, eu iria separar sobre profundidade de conteúdo, que conteúdo que está mais aprofundado, conteúdo está menos aprofundado. Mas um aluno, em geral, né, um aluno, uma aluna, em geral, vai responder sobre a proximidade com o conteúdo, ou seja, o quão familiar é isso. Perceba que a prova da Unicamp ela é bem distribuída no que são assuntos familiares para você e assuntos mais obscuros para vocês, né? Então, isso dá essa característica. Ixi, tem gente que não está vendo, não está escutando e o negócio está rolando. Tenta sair, entrar de novo, ou ver se eu estou áudio desativado, o vídeo, vê aí. Ou acho que o mais fácil é tentar sair e entrar. Beleza? Bom, então vamos lá.
Note que está distribuído entre coisas que são mais familiares para vocês e coisas que são menos familiares para vocês, beleza? Isso é interessante você notar, por quê? Porque como aqui cada um está fazendo a sua análise pessoal, isso dá uma distribuição muito um terço, um terço, um terço, significa que vai ter coisas que são familiares para você e para o seu coleguinha barra concorrente também. Então é uma prova, vamos dizer assim, com uma distribuição bem equilibrada, beleza? Então vamos lá, vamos ver esses assuntos. Então, eu selecionei aqui os principais assuntos da geografia e pedi para os alunos irem classificando onde que estava cada questão. Então, aqui dá esse gráfico gigante com todos esses assuntos, a gente não vai ver tudo isso aqui não, a gente vai simplificar esse gráfico numa tabelinha, vendo quais são os assuntos mais cobrados na prova da Unicamp. Então, se a gente pegar aqui os assuntos mais cobrados na prova da Unicamp, a gente vai ter aqui nesta ordem. Primeiro, urbanização barra demografia. Então, junta aqui todos os elementos do que é uma cidade, quais são as características dessa cidade, quais são as características urbanas, etc, etc, etc. Inclusive, o professor coordenador da Geografia da Unicamp, que é o cara que coordena o vestibular de Geografia da Unicamp, ele já disse claramente com todas essas palavras. Se tem um assunto que vai aparecer em toda a prova da Unicamp, é urbanização. E por quê? Porque a Unicamp entende que o grande problema da atualidade está na cidade. O grande problema da atualidade está em entender essa grande ação antrópica que foi a construção dessas cidades e esses problemas que são gerados por essa ação antrópica. Então, quando a gente fala de urbanização, a gente junta tanto, mas tanto conceito, né? Eu poderia dizer assim que estudar cidade é um elemento fundamental e essencial para entender o espaço geográfico, que é o grande objeto de estudo da geografia. Porque eu posso juntar aqui meio ambiente, eu posso juntar aqui geopolítica, eu posso juntar aqui uma série de assuntos dentro de um mesmo assunto. Beleza? Segundo ponto, clima. Aqui é uma característica bem particular da Unicamp. O Instituto de Geografia da Unicamp, ele tem as suas áreas, e a área de climatologia é uma área muito forte. Então, sempre também aparece uma questão de clima, porque os professores de climatologia gostam de puxar a sardinha. E aqui são questões estritamente conceituais mesmo, tá? Geografia regional, o que é? Aquela geografia que vai falar de algum lugar do mundo. Então, vai perguntar lá o relevo da Rússia, beleza? Então, ela vai pegar algum ponto do mundo e vai falar de algum lugar, beleza? Essa parte da geografia é a parte da geografia que eu considero a pior relação custo-benefício para a gente estudar numa véspera de vestibular, porque é muita coisa no mundo para você tentar pegar todas as características do mundo. Então, perceba aí que esses 10% aí dessa prova, desses elementos regionais, estão relação custo-benefício ruim. É muita coisa para revisar e um chute que pode dar em qualquer outro canto, beleza? Organizações internacionais, então ali a ONU, conferências climáticas, OMC, então isso entra muito nas relações do mundo da geopolítica atual, né? Então, Sabrina está com problema. Então, é muito importante aqui ter claro que aqui basicamente as questões de organizações internacionais estão mais focadas no relações do mundo atual, beleza? E por último, empatado em organizações internacionais aí, a agropecuária. Essa agropecuária entra aqui toda a discussão, né, do agronegócio, agricultura camponesa e etc, etc, etc. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um bate rápido em cada um desses assuntos e ver uma questão sobre esses assuntos que foi selecionada pelos alunos. Porque aí é uma forma seria talvez uma questão que você também tenha dúvida e a gente analisa essa questão falando, tentando entender essa questão. Belezinha? Então, vamos lá para o primeiro assunto, que é o assunto que é certeza que vai cair, que é urbanização e demografia. Vamos lá.
Bom, o que a gente precisa entender primeiro, tá? Cidade é o grande ícone da ação antrópica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, cara, que cidade é a aglomeração humana que juntou todo mundo ali e ali foram se criando equipamentos urbanos que permitam e possibilitam as pessoas viverem em grandes quantidades. Então, assim, a formação das cidades, e cidade a gente tem desde a antiguidade, tá? A formação dessas cidades, elas são fundamentais para a gente aglomerar pessoas. Que aí entram os chamados equipamentos urbanos, né? As coisas que a gente coloca ali para conseguir ter um monte de gente junto, ok? Cidade existe desde a antiguidade. Porém, contudo, entretanto, no entanto, mais obstante, todavia, processo de urbanização, a urbanização, ela é recente, tá? Então, existia cidade na antiguidade, porém, a relação cidade-campo, ela era, eu precisava de muita gente no campo para manter poucas pessoas na cidade. Por quê? Porque a cidade, ela era estritamente consumidora de recursos. E o campo era um produtor de recursos. Então, precisava ter gente lá no campo para produzir, para gerar esses recursos, para esses recursos serem consumidos na cidade. Então, quando a gente fala lá de Roma, a grande cidade da antiguidade, que tinha lá milhares de pessoas em Roma, para eu conseguir manter pessoas em Roma, eu tinha que ter pessoas no campo para gerar esses recursos necessários para Roma. Então, quando a gente estuda lá a história antiga, a antiguidade clássica, e vai falar de Roma, a gente percebe lá a necessidade de Roma da expansão constante, porque eu precisava ficar gerando recursos para manter Roma. Quando que isso vai poder mudar? Isso só pode mudar a partir da Revolução Industrial. Quando a gente tem a Revolução Industrial, o que acontece? Acontece que a cidade ela passa a ser também produtora, porque a gente passa a ter as indústrias, essas indústrias começam a produzir recursos, começa a ter uma geração de riqueza na cidade. E essa revolução industrial, ela vai possibilitar se expandir para o campo e o campo passa a conseguir produzir mais recursos com menos pessoas no trabalho. Então, a gente vai ter a criação de maquinários agrícolas, que vai poder reduzir a quantidade de pessoas necessárias para a produção. A gente vai ter os insumos agrícolas, que vai aumentar a produtividade do campo. Então, a Revolução Industrial, ela vai fazer uma transformação não só na cidade, mas também no campo. E é a partir da Revolução Industrial que a gente vai começar a ter a inversão cidade-campo. E aí, quando a gente fala dessa inversão cidade-campo, essa inversão vamos dizer assim, do que é mais importante, da importância entre esses dois espaços, também é uma mudança na população. Por isso que eu estou juntando aqui urbanização e demografia. Por quê? Porque quando a gente faz a transição campo-cidade, daí vem, né, essa ideia de processo de urbanização. Eu estou saindo de um local que é predominantemente rural, passando para um local predominantemente urbano. Quando eu faço essa transição também se dá na população. Por quê? Porque nós temos uma relação entre natalidade e mortalidade, e essa relação entre natalidade e mortalidade, ela vai ser expressa dentro da sociedade urbana ou sociedade rural. Então, vamos começar aqui observando o que eu chamo aqui de processo de urbanização. O que é o processo de urbanização? O processo de urbanização é sair de um espaço predominantemente rural para um espaço predominantemente urbano. O que é importante você entender aqui? Que neste processo de urbanização eu estou lidando com duas coisas. Uma das coisas é a transição de pessoas. Então, a pessoa que sai do campo e vai para a cidade. Então, eu estou tendo aqui um processo de movimento populacional.
Então, a pessoa sai do campo, vai para a cidade. Isso é uma transição. Porém, não só a pessoa sai do campo e vai para a cidade. O espaço rural se transforma em um espaço urbano. Quando você anda com seu avô pela rua, o que ele vai falar? No meu tempo, isso aqui tudo era mato. Olha ali, eu tenho aquelas casas, tinha nada. O que ele está falando? Ele está falando da transformação do espaço rural em espaço urbano. Meu avô, por exemplo, ele nunca migrou do campo para a cidade. Meu avô, ele nasceu no campo, viveu no campo até que o campo virou cidade. Ele não migrou do campo para a cidade chegou até ele. Aí, quando ele ficou velhinho, se aposentou, ele fugiu de novo para o campo, foi para o meio do mato de novo. Saiu da cidade, foi para o meio do mato. Então, perceba que aqui é importante, ó, o processo de urbanização, ele tem dois elementos. A transição populacional, pessoas indo do campo para a cidade. E a mudança do espaço rural virando espaço urbano. Beleza? Tá. Este processo de urbanização, ele se deu de forma diferente nos chamados países desenvolvidos, países centrais, países industriais, e nos países subdesenvolvidos ou países periféricos, semiperiféricos, beleza? O que tem de diferente aqui? Se nós estamos relacionando a urbanização com a industrialização, a gente tem que pensar nos momentos diferentes de industrialização. Então, a gente teve lá os países ditos industriais, ou os países centrais, ou os países desenvolvidos, que o que vai acontecer? Quando que vai ser esse processo? Esse processo se dá na Revolução Industrial. Então, ao longo, começa lá no século XVIII e vai passar o século XVIII e o século XIX, essa transição, esse processo de urbanização vai acontecer lá. Então, que características que a gente vai dar para este processo nestes países? Então, quando a gente pensa em países desenvolvidos, a gente vai dizer que esse processo, ele foi um processo lento, gradual e controlado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o processo de urbanização nos países desenvolvidos, ele levou praticamente um século para acontecer. Aconteceu em praticamente todo o país ao mesmo tempo. E como ele acontece em praticamente todo o país ao mesmo tempo, as cidades elas vão crescendo de uma mesma forma. Isso vai fazer com que esses países tenham hoje um predomínio de cidades de médio porte. Então, se você for lá para a França, para o Reino Unido, o que você vai perceber? Apesar de você ter a cidade central, a cidade principal, você não tem uma diferença brutal entre as cidades. A distribuição da população ela se dá de uma forma meio que uniforme, porque as cidades elas foram crescendo juntas ao longo do século XIX. Já nos países subdesenvolvidos, esse processo vai acontecer com o fenômeno do século XX, que a gente chama de descentralização espacial da indústria. Essa descentralização espacial da indústria vai fazer com que as indústrias saiam dos países centrais e venham para os países periféricos. E aí o que vai acontecer? Esse processo ele vai ser pontual, ele vai ser em um local. Então esse processo nos países subdesenvolvidos, ele se dá de uma forma rápida, pontual e caótica. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que nos países subdesenvolvidos, esse processo aconteceu em um lugar só e de uma forma muito rápida. Então, quando a gente pensa no caso Brasil, onde que se dá isso? No Sudeste, mais explicitamente na região São Paulo, São Paulo e arredores. Então, vai ser num local só e esse processo vai ser muito rápido. Esse processo de transição do Brasil se dá em menos de 20 anos. Então, ele é muito rápido. Se ele é muito rápido em um local só, por que ele acontece muito rápido em um local só? Porque ao mesmo tempo que vem a indústria para a cidade, vem o maquinário para o campo.
Então, o processo aqui se dá de uma forma de uma repulsão do campo para a cidade, que é o que a gente chama lá de êxodo rural. A gente só pode usar a expressão êxodo rural quando esse processo acontece de uma forma rápida, que é como aconteceram nos países subdesenvolvidos. Então, vem a indústria para São Paulo e vem o maquinário no Brasil inteiro. O Brasil inteiro se torna um repulsor populacional. Pessoas saindo do campo no Brasil inteiro e vindo para um local só. E isso faz uma transição de uma forma muito rápida aqui no Brasil. Então, a gente observa para esse gráfico aqui, ó, que o processo foi muito rápido de transição. Ok? Se o processo se dá muito rápido, é nesses países subdesenvolvidos que a gente vai ter um aumento destes problemas urbanos, porque acontece muito rápido, a cidade cresce muito rápido. Se ela cresce muito rápido, eu vou ter muito mais pessoas nessa cidade do que a infraestrutura dessa cidade suporta. Então, lembra que eu falei ali da ideia dos equipamentos urbanos, que é o que tem numa cidade. Esses equipamentos urbanos é a infraestrutura da cidade. Então, a gente vai falar de hospital, vai falar de sistema de transporte, a gente vai falar de sistema de saneamento, a gente vai falar de uma série de coisas que permitam que as pessoas vivem juntas. Quando a gente pensa, vamos pensar numa grande cidade brasileira, São Paulo ou mesmo Campinas. É uma cidade que tem infraestrutura, só que essa infraestrutura não é suficiente para todo mundo. Por quê? Porque eu tenho essa quantidade gigante de pessoas e uma quantidade de infraestrutura que não suporta tudo isso. Como não tem infraestrutura para todo mundo, a gente vai ter aqui, ó, o elemento da segregação urbana, que é uma coisa que a Unicamp gosta muito de falar. A infraestrutura existe, mas ela não é para todos. E essa infraestrutura que existe e não é para todos, ela gera fenômenos recentes de segregação espacial, que a gente vai utilizar como exemplos, e a Unicamp utiliza esses dois exemplos, os condomínios fechados e os shopping centers. Condomínio fechado nada mais é do que uma criação privada de um espaço de infraestrutura para quem tem capacidade de pagar por essa infraestrutura. Então, eu vou segregando os espaços dentro da cidade para quem tem a capacidade de pagar. E aí, quem não tem a capacidade de pagar fica segregado desses espaços, gerando o fenômeno de marginalização, favelização. Beleza? Essa soma destes problemas que são sociais, mas também são ambientais, porque se eu não tenho infraestrutura suficiente, eu não tenho saneamento básico suficiente, eu não tenho serviço de coleta de lixo, eu não tenho serviço de tratamento de esgoto suficiente, também são problemas ambientais. Quando eu penso nessa quantidade de problemas que eu tenho na cidade, eu tenho aqui, ó, uma expressão que a Unicamp adora, a macrocefalia urbana. O que é a macrocefalia urbana? É a quantidade de problemas urbanos, é a cidade com uma quantidade grande de problemas, e esses problemas são gerados por essa escassez de infraestrutura. Como resolver todos esses problemas urbanos? Eu tenho que pensar numa reestruturação total do espaço. Por isso que a gente diz que a cidade é o problema do século XXI. Nós temos que repensar essa cidade, repensar essa infraestrutura, porque a cidade, do jeito que está, ela não tem mais solução desta forma. Vamos pegar o caso do problema de trânsito. Gente, não há solução para problema de trânsito. Pense nas soluções, você vai ver que essas soluções, sem mudar a estrutura e o paradigma de cidade, a gente não resolve. Não adianta fazer rodízio, não adianta colocar semáforo, não adianta ampliar a via pública. Tudo isso mantém o problema. Então, como que eu tenho que resolver isso? Como que eu conseguiria? Mudando paradigmas, ou seja, a cidade do jeito que está, ela já não funciona mais. E olha só que esse processo que se dá na cidade em si, ela também se dá em toda a rede urbana. E aí a rede urbana é a relação entre as cidades. Num sistema clássico, que vai funcionar até por volta dos anos 70, a gente tem uma hierarquia das cidades. Metrópole nacional, metrópole regional, centro regional. Então, uma relação hierárquica.
Acontece que depois dos anos 70, onde a gente tem a revolução técnico-científica, a gente entra no fenômeno de globalização, a gente vai ter a capacidade da conexão entre todas essas cidades e a gente vem para o esquema atual da rede urbana, onde a gente tem uma inter-relação entre estas cidades. Beleza? A gente vai agora dar uma pequena... A gente vai dar agora uma pequena pausa, ok? E volta já.